Opa, oi, como vocês estão? Recentemente eu postei um vídeo sobre o Satoru Gojo, de Jujutsu Kaisen, falando um pouco sobre a sua filosofia e a sua personalidade. Nisso, um dos mais importantes pontos do vídeo é o Suguru Geto, que foi um dia o único e melhor amigo de Satoru Gojo. Como eu falei no vídeo sobre o Satoru Gojo, o Gojo faz muitos paralelos com o Geto, sendo Geto, em muitos momentos, a sua barreira de moralidade, onde ele dá o limite às suas atitudes. Gojo, em seu flashback, se demonstrava muito poucas ideias em relação às pessoas que eram mais fracas que ele. Já nessa mesma época, Geto era totalmente ao contrário a esses valores de Gojo, onde acreditava que como um feiticeiro deveria proteger os mais fracos, os humanos normais, mas mesmo assim já deixando as suas dúvidas sobre isso aparentes. Geto tem a sua grande mudança depois de um incidente, e aqui eu convidei um amigo para falar sobre. Ele é muito fã de Jujutsu, conhece muito bem o Geto e a sua história. O tio Jobson é um amigo meu, criador de conteúdo tanto aqui no YouTube quanto também no TikTok. Ele faz conteúdo sobre mangá, RPGs e geek em geral. Ele vai expandir o seu conteúdo agora pro YouTube. Eu gostaria que vocês dessem total apoio a ele. Suguru Geto, um dos antagonistas do anime de Jujutsu Kaisen, possui um passado complexo, tanto pelos seus valores quanto pela sua própria personalidade. Geto, no seu passado, mantinha um forte relacionamento com Satoru Gojo, de amizade, claro. Era uma pessoa que se importava muito com seus amigos e mantém claros seus princípios, sendo uma pessoa bem focada em seus objetivos e em suas ideologias em si, como proteger os mais fracos e sem poder. Muitos momentos demonstram bem como era sua mentalidade sobre certas questões, como na própria missão de proteger o receptáculo de plasma estelar que ia levar até o Mestre Tengen. Essa garota era a Manai Riko, e antes de começar todo esse objetivo de a cuidar e levar até o Mestre Tengen, Geto e Gojo debatem sobre manter a garota com sua liberdade, e se for preciso, ir contra tudo e todos, até mesmo o poderoso Mestre Tengen. Outro momento que deixa evidente essa sua escolha é eles permitindo ela a continuar indo à sua escola, vendo seus amigos, além disso continuar tendo uma certa liberdade de divertir e comunicar com as outras pessoas. Mas, infelizmente, tudo dá errado e um incidente que mudaria completamente Suguru Geto acontece. A Manai Riko é repentinamente assassinado em sua frente, com um belo disparo em sua cabeça, o deixando furioso ao também saber que seu querido amigo Gojo Satoru também havia sido morto por Fushiguro Toji, o assassino chamãs, o que depois nos é desmentido, pois Gojo sobreviveu ao embate contra Toji Fushiguro e depois deu a volta por cima. Diga-se de passagem, não é mesmo? Fushiguro Toji. Após o embate com Fushiguro Toji, Satoru Gojo encontra o corpo de Manai Riko em um dos esconderijos do receptáculo do templo, uma das organizações que buscava a morte de Manai Riko para impedir a assimilação da mesma com Mestre Tengen. E com isso, vemos Suguru Geto encontrando Satoru Gojo vivo, o seu melhor amigo, mas infelizmente com o corpo de Manai Riko em suas mãos. Os dois, juntos naquele local, veem os fiéis do receptáculo do templo rindo e aplaudindo com a morte de Manai Riko, pois seu objetivo estava completo, o receptáculo de plasma estelar estava morto e a assimilação com o Mestre Tengen não poderia mais ocorrer. Então, os dois se questionam do porquê. Por que se segurar e por que não matar todos que estavam em volta? Mas Geto, com um pingo de razão, diz para Satoru Gojo que devemos sair e nos manter o nosso objetivo como xamãs. Assim, os dois saem do local e vão em direção à escola Jujutsu novamente. Um ano após esse incidente, Geto acaba se tornando uma pessoa completamente diferente, de uma pessoa que preservava muito pelos seus princípios e sua ideologia de proteger aqueles que eram mais fracos, a uma pessoa perdida em sua própria mente, tornando uma pessoa bem confusa sobre aquilo que achava certo ou errado, indo para um lado completamente fora da curva, sobre quem ele era e o que ele realmente acreditava. Perdido nesses pensamentos, além disso, a própria aparência física do Geto havia mudado. Como o próprio Satoru Gojo pontuou, Geto estava mais magro, o que também é um reflexo do seu pensamento confuso e da sua mentalidade que estava perdida. Em um certo dia, Geto vai a uma lanchonete e encontra a feiticeira de grau especial Tsukumo Yuki, que também futuramente seria mestra de Aoi Todo, um dos feiticeiros que conhecemos atualmente. Essa mulher explica sua maneira de pensar sobre um Jujutsu e como a energia amaldiçoada funciona sobre os humanos e os feiticeiros. A feiticeira explica a Geto que os humanos que geram as maldições, pois esses mesmos não sabem como controlar a energia amaldiçoada, diferente dos feiticeiros que têm total maestria com a energia e não deixam ela vazar, assim acabando gerando as maldições. Tendo isso em vista, Tsukumo Yuki pensou em duas formas de acabar com as maldições. Primeiramente, seria tentando cortar totalmente a energia amaldiçoada das pessoas, fazendo com que elas não tivessem mais essa energia. A outra forma era ensinar o Jujutsu a controlar essa energia amaldiçoada a todos, o que seria bastante complicado. Então Geto, após escutar a feiticeira explicar sobre tudo, tem um baque em sua cabeça e tendo um pensamento: então, não seria mais fácil matar todos? Dizendo isso em voz alta, Geto demonstra claramente que está diferente do passado. Ele não se importa mais com os demais. Os mais fracos não importam, criando um certo preconceito em quem não possui energia amaldiçoada, gerando um ódio e os desprezando totalmente. Desprezo esse que podemos ver em seu futuro, onde ele denomina aqueles que não controlam a energia amaldiçoada de macacos. Após sua conversa com Tsukumo Yuki e sua cabeça ter mudado completamente, Suguru Geto é encaminhado para uma missão, e nessa missão ele acaba matando 102 pessoas, totalizando uma vila inteira.
Tudo isso por conta que os moradores maltratavam e tinham prendido 2 garotas que possuíam poderes, a energia amaldiçoada. E essas pessoas acabavam tendo medo dessas crianças, pois elas tinham poderes paranormais. Assim, Geto, vendo toda aquela situação, se enfureceu e ainda mais aflorou aquela ideia de que os macacos malditos estavam estragando e afetando o mundo. Então, vendo toda essa situação, Geto não se conteve e matou todos aqueles que estavam na vila. Assim, escolhendo seu caminho e sendo procurado pelos feiticeiros Jujutsu, recebendo a sentença de ser executado pelos seus crimes. Gojo, vendo aquilo, ficou extremamente impactado, que realmente estava perdendo um amigo próximo, o seu melhor amigo, o que realmente ele tratava como um igual. E o paralelo de Gojo e Geto se destacava exatamente aqui, onde o Gojo, que acreditava não ser necessário proteger e era bem poucas ideias com os mais fracos, humanos que não tinham poder, mudou a sua percepção e começou a levar como um dos seus valores proteger ele. Já Geto decidiu que esse tipo de pessoa não merece nem estar viva e queria moldar um mundo totalmente diferente, com apenas feiticeiros Jujutsu, pois os mesmos acabavam não gerando maldições, assim sendo perfeitos. Desde o começo, vemos que Geto demonstrava ter dúvidas sobre o que pensava, sobre o que deveria fazer e sobre como ele via o mundo, mas assim, ele nunca tinha recebido um gatilho para mudar essa forma que ele pensava. Mas, infelizmente, Geto é uma trágica história de como os acontecimentos em nossas vidas realmente podem mudar e virar tudo de ponta cabeça, de uma forma rápida. Em menos de um ano, Geto se tornou uma pessoa que protegeu os mais fracos para uma pessoa que quer matar todos os mais fracos. Você é o mais forte porque é Satoru Gojo, ou você é Satoru Gojo porque é o mais forte. Essa frase foi dita por Geto antes dele cortar os laços com Gojo e ir embora. Neste momento, demonstra mais uma vez uma grande visão sua sobre o mundo, onde o mesmo questiona se ele tivesse a força do Gojo, seus ideais seriam, assim, corretos? A filosofia de Geto é confusa, dependendo do momento que você decide refletir sobre. Como um usuário da energia amaldiçoada, tinha a ideia de que era o seu dever proteger os humanos indefesos e sem poderes. Quando contrariado, o personagem até ficava irritado, mostrando o quanto a sua ideologia era importante para si. Ele acreditava que os mais fracos deveriam ser protegidos e não ridicularizados, assim como os mais fortes deviam ser controlados. Após o Geto botar sua ideologia em questionamento, ele ficou indeciso sobre o que era realmente certo. Geto passou a odiar os que não eram da sua raça, porém, ao mesmo tempo, tentava rejeitar esses pensamentos para não se perder do seu dever como feiticeiro, o que fazia ele estar parecendo um louco. Chegou a um ponto no qual ele não conseguiu mais se controlar, comprometeu a deixar de lado toda a sua, até então, ideologia. A partir daí, infelizmente, Suguro aceitou o ódio pelas pessoas que não eram de sua raça. O Geto teve seu fim após enfrentar o Uta. Nesse momento, o Geto, já perante a sua morte, encontrou o Gojo, e o mesmo, até os seus últimos momentos de vida, não demonstrou nem um pouco alguma mudança, e muito pelo contrário, ele seguiu firme a sua ideologia até o fim.